Oi meninas, o assunto de hoje é as feridas que a gente traz lá da nossa infância e que acabam ecoando na nossa vida adulta. É o que a gente chama de feridas da criança interior ou criança interior ferida. E do que a gente está falando? A gente está falando daquela parte da nossa personalidade que ainda age, que ainda reage, se sente como uma criança. É uma parte mais inocente, mais vulnerável na maneira de a gente lidar com as diferentes situações, em relacionamentos. É essa parte que carrega traços desse trauma que aconteceu lá atrás. Então, quando enfrentamos o trauma na infância, lá atrás, quando passamos por esses traumas, com certeza não estávamos equipadas, não tínhamos os recursos necessários para lidarmos com as emoções negativas resultantes do trauma de uma maneira bem resolvida e bem elaborada. Então a gente acaba criando mecanismos de enfrentamento que eles são válidos e necessários lá atrás, na época da infância, é o recurso que a gente tem, mas que, se carregados na vida adulta, eles são frequentemente prejudiciais. Então, quando uma criança passa por um trauma, são criadas, sim, feridas, e elas devem ser curadas, e devem ser curadas imediatamente após o trauma. Mas a verdade é que nem sempre a criança tem ali o recurso, um adulto, uma pessoa confiável, segura, disposta, bem preparada para lidar, às vezes, com aquele trauma que a criança passou de uma maneira adequada. Então, o que acontece? A gente carrega para a vida adulta as feridas abertas, as feridas não cicatrizadas. Então, dentro deste contexto, a gente pode ficar pensando o que fere essa criança interior. E você vai aí parar, pensar um pouquinho na tua história, você vai ver que alguns eventos, a maioria deles, na verdade, são eventos normais da infância, mas que, se a criança for deixada para lidar com esses eventos sozinha, isso pode afetar o seu desenvolvimento, a maneira como ela lida com o mundo depois de crescida. E outras razões não, elas são realmente gravemente traumáticas, como, por exemplo, a perda de um dos pais, ou a perda de alguém muito significativa, que tem um vínculo significativo, ou um abuso físico, abuso emocional, abuso sexual. São todas condições de trauma grave, né? A negligência, ou quando a criança própria passou por uma doença grave, ou por uma intimidação muito severa, ou quando ela enfrentou, inclusive com sua família, desastres naturais, ou houve uma separação na família que foi muito difícil para ela elaborar, ou conviver com uma pessoa com dependência química, ou conviver num ambiente de violência doméstica. Às vezes um membro da família que tem uma doença mental é vivenciado pela criança como um trauma. Ou então quando a criança, dentro daquela ideia de negligência, ela se sente mesmo excluída, isolada da família. Enfim, existem outros, mas eu acho que esses são os mais comumente encontrados de trauma grave, né? E os traumas menores, como os da infância, tanto eles quanto os mais graves, eles precisam ser trabalhados, porque eles ecoam na vida da pessoa. E é importante que a gente seja capaz de reconhecer se eu estou, na minha vida adulta, ecoando traumas da infância. Então, se hoje, na tua vida adulta, você tem atitudes recorrentes de autossabotagem, ou então um comportamento autodestrutivo, um comportamento passivo-agressivo, aquela relação do passivo-agressivo ou muito violento. Então, você tem esse tipo de comportamento. Se você sente uma frequente sensação de vergonha, de culpa ou de dor,
Então existem muitos aspectos que a gente pode ir relacionando. Quer ver outro? O excesso de trabalho, né? A necessidade de o tempo todo estar em ação, uma necessidade de aprovação ou de pertencimento. Mora aí dentro de você uma criança ferida, né? A incapacidade de estar presente no momento, com muita ansiedade ou medos frequentes, né? Sempre com muito medo, sempre muito ansiosa. Ou então aquele aspecto que é a perfeição, né? Rígida, né? Eu tenho que estar sempre perfeita. Isso tem a ver com isso que eu falei, que essa necessidade de aprovação e de pertencimento está muito relacionado também com esse perfeccionismo, né? Porque é uma dificuldade de lidar com o fracasso, inclusive. Ou então, até o contrário, a dificuldade de perceber as vitórias da vida, né? Então, eu tenho realizações, eu tenho vitórias, mas elas nunca são suficientes. E daí, tem padrões de relacionamento doentios, né? Sempre buscando relações muito tóxicas ou relacionamentos em que você evita, porque você evita o amor, evita uma relação mais próxima, comportamentos obsessivos ou comportamentos viciantes são características de uma criança ferida, né? É sintomático, né? A baixa autoestima, uma insegurança significativa, uma baixa autoestima significativa, a ruminação, aquela conversa negativa consigo mesma, você está sempre se criticando, se boicotando, se incriminando, se culpando, sempre com um olhar muito negativo para si mesma. Ou se você é uma pessoa que reclama o tempo inteiro, tem mau humor o tempo todo, né? Assim, e não tem uma razão, simplesmente é o teu modo de lidar com a vida, é um jeito de reclamar e de ter mau humor, sabe? E a dificuldade em agir, né? Esse excesso de procrastinação, ele acaba sendo uma característica de uma criança interior ferida. Ou seja, vocês veem que a lista é enorme, então assim, é difícil hoje você encontrar uma pessoa que não tenha sido uma criança que viveu traumas não curados, não tratados, né? Talvez em alguma parte, em algum momento, alguns traumas foram cuidados, em outros não, ou às vezes são traumas muito dolorosos que não foram realmente cuidados a contento, né, o suficiente para realmente você seguir sem esse trauma, sem essa maneira de responder à situação, né, que você viveu de uma maneira negativa, e você traz essa maneira de lidar com o mundo até hoje. Então, assim, é muito comum. É lógico que muitas pessoas vão se trabalhando, vão para terapia, vão amadurecendo e lidando de uma maneira melhor. Mas, de uma maneira geral, todas nós temos essa criança interior ferida, que você não pode eliminar magicamente, né? As dores da sua criança interior, elas não saem de um momento para outro. Ela, ao contrário, ela inclusive faz parte da sua história, ela faz parte de quem você é. Mas não significa que ao fazer parte da tua história, ela não deva ser tratada. Porque você deve tratar, as feridas elas se fecham, por mais dolorosa que seja, as cicatrizes, você consegue fechar, você traz cicatrizes, a Clarissa Pinkola Estes, no livro dela, Mulheres que Correm com os Lobos, vai falar do plano das cicatrizes, né? Mas você tem as cicatrizes e muitas delas até começam a desaparecer ou ficam mais leves para que você possa realmente explorar maneiras mais saudáveis de estar no mundo, mais saudáveis de se relacionar. Então, a cura interior da criança, ela pode acabar com esse sofrimento interno que às vezes a mulher carrega ao longo da vida. Então, isso pode ajudar você a mudar comportamentos que não são saudáveis, né? Que são nocivos. Então, é muito importante você olhar para a cura dessa criança interior e fazer o trabalho da criança interior
Você pode fazer sozinha, você pode fazer em sessões de terapia, mas é uma maneira, não importa o caminho que você escolha, é uma maneira maravilhosa de você curar essa criança dentro de você e mudar a maneira como você pensa, como você se sente, como você se comporta no mundo, que é tão importante. Bom, o importante agora mesmo é a gente pensar, né, em que maneiras, que possibilidades a gente tem de trabalhar essa cura. Então, acho assim, a sua primeira tarefa é reconhecer que essas marcas existem dentro de você, que estão te fazendo sofrer, ou que estão te fazendo você agir de uma maneira que você não gostaria, ou de se relacionar com pessoas com as quais você não gostaria, né? E reconhecer isso é reconhecer. É diferente de ficar se culpando, ou de ficar culpando os outros. É identificar. Aconteceu. Então, assim, o primeiro passo é identificar, reconhecer e, a partir daí, parar de culpar o passado, as pessoas, você, e começar a olhar para as possibilidades do que você pode fazer hoje, de fato, para se trabalhar internamente. Talvez na sua infância faltou alguém que estivesse com um olhar para você, né, que estivesse disponível para o que você precisava, né, para necessidades que você tinha. Talvez você não tenha recebido amor, carinho, né, que você precisava quando pequena, ou você foi vítima de algum abuso, de alguma agressão, ou você passou condições muito precárias de recursos financeiros. Todas essas faltas, essas carências, elas deixam essas marcas. Mas saber que agora você é uma adulta e que você pode mostrar a sua criança interior, né, a você criança, a compaixão que você precisava quando você era criança, mostrar hoje, para dentro de si, que é possível, né, é um dos passos mais importantes. Como que a gente demonstra compaixão? Como você demonstraria compaixão por uma outra criança que você encontra? Seria justamente, você não iria ficar criticando essa criança, culpando essa criança, mas você talvez pudesse assumir a responsabilidade de, não só de ter compaixão, que é o primeiro ponto, mas de contribuir para uma melhor condição dessa criança. Então, é para essa atitude que nós somos convidadas a agir com relação à nossa criança interior. Então, nós não vamos criticar aspectos nossos, nós não vamos nos culpar, nós não vamos culpar os outros, nós não vamos querer piorar assim, a nossa autoestima, nós vamos tentar fortalecer essa autoestima. E nesse caminho, olhando para a gente mesmo, esse aspecto criança que carregamos, com um olhar compassivo, nós acabamos trilhando o caminho de cura dessa criança. E existem muitos processos terapêuticos para tratar essa criança interior. A psicoterapia é uma delas, a constelação familiar, a biografia antroposófica tem um trabalho belíssimo. O meu trabalho mesmo de orientação integrada de saúde não é um trabalho psicoterapêutico, mas é um trabalho terapêutico, né, em que a gente vai unindo ali os 4 pilares da alimentação, o sono, o movimento e as relações, e através desses pilares a gente vai trabalhando uma cura interior. Existem muitos caminhos, existem muitas possibilidades, existem alguns recursos que são da linha da medicina complementar, né? Mas assim, o bioalinhamento, a nova medicina germânica, desenvolvida pelo Dr. Hammer, são caminhos que podem te ajudar. Existem recursos que também dão um suporte, sabe? Que unidos a esses outros caminhos, a essas outras ferramentas, a esses outros processos terapêuticos, eles potencializam. Daí você tem a homeopatia, a medicina da antroposofia, a homotoxicologia. Então, todos esses são caminhos, tem inúmeras possibilidades, né? Mas são caminhos que podem realmente te fortalecer.
Em especial, se você passou um trauma muito significativo, eu realmente recomendo que você procure a psicoterapia, que procure um suporte por essas outras linhas de saúde, né? A homeopatia, a odontopsicologia, a nova medicina germânica, eu gosto muito da linha de trabalho deles, do bioalinhamento. Então, assim, todos esses caminhos, eles vão dar chão para a sua caminhada na cura desse aspecto interno, que é uma resposta infantil ferida, uma resposta infantil às diferentes situações que você tem à frente, os diferentes relacionamentos, os diferentes desafios que a vida apresenta. E a vida adulta, ela é difícil, né? Muitas vezes a gente não quer virar adulta, né? Mas quando você cura essa criança interior, você acaba assumindo esse papel com mais coragem, né? Sem medo, plenamente, de lidar sim com a vida adulta de uma maneira emocionalmente saudável. Então, isso vai te ajudar a ficar mais leve, a encontrar mais prazer na vida cotidiana, a vivenciar a vida com uma alegria maior, né? Porque você transforma a criança ferida numa criança saudável, né? E você assume a responsabilidade da vida adulta, porque não há como nós estarmos no mundo de uma maneira saudável, adulta, sem superarmos essa criança, né? Essa maneira de lidar com o mundo, com as situações, de um jeito infantil. Então, por exemplo, os traços de um eu adulto seria, por exemplo, a capacidade de definir limites saudáveis ou de ter uma autoestima saudável. A gente tem que ser capaz de perceber, de identificar quais são os nossos sentimentos, as nossas necessidades, como se comunicar de uma forma calma, de uma forma racional. Em tempos de conflito, como manter a sua integridade, né? Como ter segura a sua autoestima, a sua autoconfiança. E queira ou não, uma pessoa adulta que tenha se curado das feridas da infância, ela consegue assumir a responsabilidade do autocuidado como uma prioridade dentro da própria vida, né? Então, esses são alguns caminhos para que a gente possa olhar para esse aspecto nosso e transformar esse aspecto que é tão importante. E eu venho falando para vocês muito, né, da jornada da mulher herói. Às vezes o passo da jornada é esse, né? Às vezes a minha jornada, o meu convite à aventura é eu curar as feridas da infância que eu fico arrastando por tanto tempo na minha história. E às vezes você já se curou disso, ou já se curou de alguns aspectos específicos, mas para você seguir no caminho que você quer hoje, um outro desafio, uma outra aventura, né? Uma outra jornada, você precisa ainda olhar e curar alguns outros aspectos que ficaram lá atrás, tá certo? Então, é importante a gente olhar para isso, estarmos atentas aos recursos que nós temos para curar isso, tá certo? Aqui no canal Clarare Saúde, você vai encontrar outros vídeos e você vai montando, né, esse quebra-cabeça, na verdade, olhando um pouquinho para tudo. Eu tenho vídeo meu falando de procrastinação, tenho um vídeo falando de sentido de vida, eu tenho muitos vídeos que falam de sono, de movimento, de alimentação, de superação, de autoestima. Então, todos esses conteúdos você também encontra aqui e eles podem, você vai maratonando aí no canal, né? E você vai conseguindo ultrapassar e buscando elementos para essa cura. E, enfim, se você quiser saber mais e tiver interesse em mais conteúdos nesse sentido e não está inscrito nesse canal, então você se inscreve e ativa o sininho, porque daí você consegue saber quando tem vídeo novo. Eu tenho postado vídeos curtinhos, vídeos mais longos, justamente para que você possa, às vezes, estar meio sem tempo, mas precisa ali de um recurso para te motivar, ou quer fazer uma reflexão mais breve, você encontra, ou quer se aprofundar um pouco mais, você tem conteúdos um pouco maiores. Então, visita por aqui, né, as playlists do canal, que você vai encontrar esses recursos.
E tem dois e-books que são gratuitos, que eu fiz e que estão disponíveis para você, basta clicar no link do descritivo aqui do vídeo, que eles são dois e-books que podem te ajudar muito nessa caminhada. Então são 5 inspirações para uma jornada feminina feliz e autoestima feminina em 5 capítulos. Como eu falei, são gratuitos, são leves de ler, você vai conseguir ter um recurso. Clica no link e baixa o seu e-book. E me siga nas minhas outras redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram, o Telegram, todos como Clara Aires Saúde. Você vai sempre me encontrar como Clara Aires, com Y, Clara Aires Saúde. E tem o meu site, que lá tem o meu blog, onde eu coloco alguns artigos, algumas reflexões, algumas coisas que eu acho bacana, que é o site claraaires.com.br, Aires com Y, tudo junto, tá certo? Então é isso, meninas. Vamos cuidar aí dos nossos aspectos internos que estão feridos e vamos seguir numa caminhada cada vez com mais inteireza, com mais protagonismo, tá certo? Beijos, até a próxima!